falar da vida de Eurípides Barçanufo seria como se a gente sintetizasse esses três elementos numa personalidade que vivenciou a doutrina de Jesus durante toda a sua vida, em cada momento. O que a gente vai falar sobre a vida de Eurípides, para aqueles que ainda não o conhecem, pode parecer até meio estranho, pode parecer até um exagero as coisas que aconteceram na vida desse homem. Mas a gente coloca uma passagem do Evangelho de Lucas, onde Jesus dizia que a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Conhecereis a árvore pelo fruto. Então, através das obras, através da vida, dos exemplos de Eurípides Barçanufo, a gente vai poder acessar a intimidade daquele que foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores apóstolos do Cristo no nosso planeta. Diz ele aqui a foto de Eurípides, já adulto. Corina Novellino, que é a biógrafa de Eurípides, quando ela colocou para Chico Xavier o seu desejo de escrever sobre ele, sobre Eurípides, Chico disse isso aí: escrever sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus. À primeira vista, a gente pode até achar um exagero, mas a gente vai ver por que Chico Xavier, de uma forma tão lúcida, colocou para Corina Novellino, a biógrafa de Eurípides, essa sentença. Então aí a cidade de Sacramento, em vermelho, colocada em vermelho neste desenho, uma cidade que situa-se no Triângulo Mineiro, muito próximo de Uberaba. Uma cidade muito bonita, a cidade de Sacramento. O Eurípides nasceu em 1º de maio do ano de 1880. E a gente colocou alguns eventos que aconteceram próximo ao seu nascimento para a gente entender mais ou menos em que época foi que o Eurípides nasceu. E isso tem uma importância muito grande quando a gente vai ver a sua vida, as suas dificuldades, as suas lutas, as perseguições que ele sofreu, porque ele abraçou a doutrina espírita numa época onde, infelizmente, a ignorância sobre os postulados espíritas ainda era enorme. Se hoje a gente ainda encontra algumas dificuldades, pessoas que desconhecem a doutrina, têm preconceito, imagine há mais de 100 anos atrás. Então, como era a personalidade de Eurípides? Então, desde a tenridade, ele demonstrava já uma preocupação enorme com as pessoas doentes. Ele vivia à volta com as pessoas sofredoras. E já com 6 anos de idade, ele cuidou da sua tia, como enfermeiro, até o seu desenlace corporal. E ainda nessa idade de 6 anos, o Eurípides começou a ajudar o pai no trabalho, além de ser bastante dedicado nos estudos. Depois de algum tempo, juntando dinheiro, auxiliando o pai nos seus labores, ele pegou o dinheiro que tinha guardado, que tinha juntado, e deu para a mãe. Disse: guarde, mãe, para o dia em que a senhora não tiver pão em casa. Por que ele disse isso? Porque a família era muito numerosa, eram vários filhos, e algumas vezes eles passavam fome. E Eurípides, já com 6, 7 anos, percebendo aquela situação da sua casa, sensibilizado com a situação de penúria às vezes que acontecia no seu lar, pegou o seu dinheiro e, como uma criança qualquer dessa idade, ia pensar em comprar alguma coisa, algum brinquedo, alguma coisa, e ele, tranquilamente, sem ninguém lhe indicar, lhe pedir, oferece o dinheiro à sua mãe para que ela guardasse para um momento futuro onde ela, porventura, pudesse precisar dessa quantia. E isso era o primeiro dos grandes testemunhos de renúncia que aquela alma de escola daria durante toda a sua existência. No colégio, como era Eurípides no colégio? Criança. No colégio, ao enfatizar as qualidades excepcionais de Eurípides como aluno brilhante, o professor Miranda acentua para fim de suas argumentações: nada mais temos para ensinar a Eurípides. Ele já aprendeu tudo que o nosso colégio pode oferecer. O colégio é uma referência na região. E Eurípides, ainda no início da sua adolescência, já falava vários idiomas e já tinha condições, inclusive, de ensinar para os seus próprios colegas a respeito
praticamente todas as matérias do seu colégio. E ainda criança, ele chegou a ler livros de medicina. Seu pai recebeu como visitante um médico, um casal de médicos, e sua mãe, como era muito doente, a sua mãe tinha algumas crises, possivelmente episódios de depressão, que naquela época não se conhecia como hoje, e ele, preocupado com a sua mãe, chegou a ler livros de medicina com o objetivo de curá-la. Cumpria com devoção os deveres religiosos, jamais se esquecendo do rosário. Seu lugar de todos os dias era junto do altar-mor, ao lado do vigário oficiante. Terminados os cultos, ele voltava para casa, para evitar reuniões menos dignas na rua com os seus pares. Eurípides cresceu, acabou a fase preliminar de seus estudos e seu sonho era se tornar médico. E o pai arrumou uma forma de levá-lo para a capital federal, onde ele poderia cursar o curso médico na faculdade naval, da escola naval. E na véspera da sua viagem, sua mãe surta, e ele, muito preocupado com a saúde da mãe, desiste do seu sonho de ir para o Rio de Janeiro estudar para cuidar da sua mãe. E curioso que já adolescente ele imprimia um senso de perfeição enorme em tudo que ele realizava. Desde a palavra bem posta, da dicção perfeita, até o tratamento cortês que ele dispensava a todos que conviviam, privavam da sua convivência. Em casa, inclusive, ele era extremamente companheiro e gentil de todos os seus familiares. O nome de Eurípides, ele está profundamente ligado à história educacional da cidade de Sacramento, tanto como aluno brilhante, como professor abnegado e emérito. A gente imagina que ele era professor há mais ou menos 110 anos atrás, na cidade de Sacramento. E naquela época, ele na sua escola aboliu a palmatória. Imagine que ele aboliu a palmatória. Ele instituiu as classes mistas, ou seja, com alunos de ambos os sexos, e uma série de critérios educacionais ele estabeleceu naquela época, coisa que só foi de uma forma generalizada a ser estabelecido cerca de 70, 80 anos depois. Então ele era muito avançado para o seu tempo. De sorte que a escola que ele dirigia se tornou modelo no Brasil. Existe naquela época referência em todo o Brasil da sua escola. Em 31 de janeiro de 1902, ele fundava o Liceu Sacramentano, sob o calor do entusiasmo e esperanças do povo. Teve o cuidado de formar uma equipe do que havia de melhor em relação aos professores na região. O Liceu Sacramentano, ele se torna professor, ele desiste da carreira de medicina e se torna professor. O Liceu Sacramentano, que é o seu colégio, foi crescendo no conceito de todos. E vários alunos de todo o Brasil convergiam para aprender naquele clima extremamente fraterno, onde o aprendizado ele era feito com prazer. Você não era forçado a estudar, você tinha prazer de estudar. Mas aí, sua vida está muito estável. A vida de Eurípides, nesse momento, está muito estável. Ele é professor, diretor de um colégio, do maior colégio da região, inclusive recebia alunos de todo o Brasil. Nessa mesma época, ele exercia um cargo importante na igreja como leigo, mas era um cargo, ele era cofundador de um grupo de caridade, Grupo Vicente de Paulo, e ele também era vereador na cidade. O curioso é que ele foi eleito vereador por 4 anos. E quando ia completar o 4º ano, houve uma medida, um decreto do Estado que alargava por mais 2 anos o mandato. Todos aceitaram, menos ele. Ele recusou e ele desistiu de exercer o seu mandato por mais 2 anos, o argumento dele é que o povo me elegeu por 4 anos. Eu não sei se o povo quer que eu fique por mais 2 anos. Isso vem de decreto. Eu não posso aceitar isso. Veja que pureza, que sinceridade de alma
tinha aquele homem. Mas ele era uma pessoa conhecida em toda a região, em toda Minas Gerais ele era conhecido. Pelo seu trabalho, pela sua inteligência, pela capacidade que ele tinha, intelectual, capacidade de trabalho. Mas que naquele momento, onde a vida dele era muito estável, eis que acontece um fato que iria modificar sua vida completamente. Na fazenda Santa Maria, que localizava cerca de 14 quilômetros da cidade de Sacramento, residiam alguns familiares de Eurípides. Entre estes, o seu tio, Mariano da Cunha. Nos fins do século XIX, alguns fenômenos começaram a abalar a paz do pessoal que morava naquela fazenda. Eles começaram a escutar vozes estranhas que vinham das cumieiras das casas. Alguns assobios e pedradas partiam de inusitados lugares. Os animais se assustavam e os lavradores entravam em pânico ante os fatos inexplicáveis para a maioria das pessoas. Então, fenômenos de ordem física, fenômenos mediúnicos de natureza física aconteciam. E, claro, pelo desconhecimento, eles ficaram sabendo que aqueles fatos só podiam ser arte do demônio. É claro, só podia ser coisa do demônio. E que apenas o espiritismo sabia tratar dessas coisas. O tio senhor, que era o tio do Eurípides, apesar de incrédulo e de sustentar ideias materialistas, desde criança via almas de outro mundo. O Mariano da Cunha conhece um cidadão chamado Frederico Peiró. Era um espanhol que residia no Brasil. E o Frederico Peiró tem uma história muito interessante. Ele, inclusive, o nome dele dá o nome a uma cidade de Minas Gerais, que é Peirópolis, na atualidade. O Frederico Peiró era completamente materialista. E quando ele chegou ao Brasil, ele fez amizade com uma pessoa que frequentava uma casa espírita. E, depois daquela amizade desenvolvida, o amigo do Frederico Peiró, de tanto pedir que ele fosse numa reunião, o Frederico terminou aceitando ir numa reunião, numa casa espírita. E quando chegou lá, o médium deu passividade a uma comunicação de uma pessoa muito ligada ao Frederico, e que essa pessoa disse muitas particularidades da sua vida que não poderiam ser conhecidas por outras pessoas. E a partir daquele momento, o Frederico Peiró começa a se interessar, a estudar e se dedicar pela doutrina espírita. Pois bem, então, na fazenda Santa Maria estava acontecendo todos aqueles fenômenos que a gente descreveu. Pedras eram atiradas, surgiam de locais inusitados, barulhos, vozes apareciam, todas as pessoas assustadas, e chamaram o Frederico Peiró para fazer uma sessão lá naquela fazenda. Após as primeiras sessões, todos aqueles fenômenos cessaram e a fazenda voltou à paz de antes. Todos ficaram sabendo, porém, que aquelas ocorrências tiveram um cunho providencial, porque Santa Maria era um foco de médiuns. Quando a gente observar fenômenos de ordem material, fenômenos de ordem física, para existirem tem que haver médiuns no local. E aconteceram aqueles fenômenos na fazenda de Santa Maria, porque lá existiam muitos médiuns. Então, agora, aquelas pessoas tinham que arregaçar as mangas e trabalhar os dons mediúnicos que possuíam. O núcleo de médiuns abnegados de Santa Maria lembrava as manifestações espirituais luminescentes do cenáculo de Jerusalém. Homens incultos, como eram os apóstolos de Cristo, transmitiam mensagens de profundo saber, incompatíveis com o nível intelectual daquelas pessoas. Mulheres também muito simples entregavam-se confiantemente ao trabalho socorrista, prestando extraordinários serviços no tratamento de inumeráveis enfermos dos mais variados tipos obsessivos. Todavia, imagine 100 e poucos anos atrás, numa cidade interiorana do Brasil, toda sorte de fenômeno acontecendo. Então, fervilhava em Sacramento, acerca dos trabalhos de Santa Maria, toda sorte de impropério. Diziam os chistosos que o lugarejo era visitado diretamente pelo demônio. Tudo aquilo era arte do demônio. Satanás andava solta, fazendo das suas. Diziam que à hora dos trabalhos espíritas, inclusive, aparecia uma porca preta, acompanhada de bacurinhos da mesma cor. Então, Eurípides era muito católico. Ele exercia a função de coroinha nos rituais da paróquia. E Eurípides era muito inteligente, era uma pessoa altamente intelectualizada.
Então, embora naquela época fosse proibido uma pessoa leiga ter acesso à Bíblia, o padre, por muito conceito que tinha e muita consideração que tinha Eurípides, resolve dar de presente a ele uma Bíblia, de forma escondida. Ninguém podia saber porque era proibido o acesso do leigo ao livro sagrado. Então Eurípides fica sabendo de que seus familiares na cidade, na fazenda Santa Maria, estavam, vamos dizer assim, praticando reuniões espíritas. E Eurípides fica muito preocupado, porque Eurípides tinha um coração muito puro. E na sua ingenuidade, ele achava que aquela prática era maligna, era obra do Satanás. Então cabia Eurípides, com todo o conhecimento que ele tinha, cabia Eurípides, com toda a pureza que ele tinha, fazer enxergar aquelas pessoas da sua família que eles estavam no caminho do mal. Então o que acontece? Antes disso, Eurípides começa a ler a Bíblia e entende a Bíblia toda. Mas quando ele chega na parte das bem-aventuranças, ele cria um bloqueio. E ele coloca assim: como Cristo, tão sábio e misericordioso, poderia prometer consolações a pobrezinhos sem eira nem beira, os que foram injustiçados em todos os tempos e que não raro sucumbem à ação da revolta? Ele não conseguia compreender as bem-aventuranças. Pois bem, o tio Mariano, que era a peça principal das reuniões mediúnicas que aconteciam na fazenda Santa Maria, visitava muitas vezes o Eurípides na cidade de Sacramento. E sempre que ele visitava o Eurípides tentava convencê-lo de que aquilo era obra do Satanás, que aquilo ali eles estavam indo contra a palavra de Deus, e citava versículo por versículo da Bíblia onde existia isso e aquilo outro. E o tio Mariano, o tio de Eurípides, era uma pessoa muito humilde, muito simples, com recursos intelectuais muito limitados, e ele não conseguia argumentar à altura de Eurípides. E Eurípides aparentemente sempre vencia aqueles debates. Um belo dia, o seu tio estava lá com Eurípides e Eurípides pergunta: como é, tio senhor? As sessões ainda continuam lá? E o tio diz assim: meu filho, nada mudou. Antes disso, o trabalho cresce cada vez mais, porque a dor aumenta cada dia, pessoas necessitadas, desamparadas, etc. e tal. Mas tem uma coisa: eu não tenho condições de debater com você, porque você é uma pessoa muito intelectualizada. Mas eu tenho certeza que tem uma coisa que pode lhe ajudar, mais até do que as minhas argumentações. E deu de presente para Eurípides um livro. Esse livro se intitula Depois da Morte. É uma obra clássica espírita de Leon Denis, que foi um dos grandes colaboradores da obra kardeciana. Então, Eurípides leu a obra toda naquela mesma noite. Várias e várias vezes o tio acordava e Eurípides estava lendo o livro. Pois bem, os comentários de Eurípides acerca do livro. Jamais viu alguém cantar as glórias da criação com tamanha profundidade e beleza, porque esse livro realmente é lindo. Profundamente abalado nas suas convicções religiosas e leal à sinceridade do seu espírito, Eurípides começou a restringir a sua presença na igreja. E esse fato começava a despertar uma preocupação muito grande da sua família e do clero, porque ele era um representante leigo da igreja. Ele era uma pessoa que tinha uma influência enorme pelo seu caráter, pela sua grandeza moral, para as pessoas todas que conviviam naquela região. E as pessoas começaram então a ficar muito preocupadas com Eurípides. Na sexta-feira da Paixão do ano de 1904, Eurípides convida um amigo seu para assistir uma reunião espírita na fazenda de Santa Maria. Ele e o companheiro chegaram a Santa Maria com o objetivo de observar tudo ao vivo. Entraram no recinto e, curiosamente, o local estava completamente cheio. Mas existiam 2 lugares, um para ele e o seu amigo. A espiritualidade já tinha avisado as pessoas que estavam naquela reunião que Eurípides ia chegar com um amigo seu. O que acontece nessa reunião? Ele chega e está aquelas pessoas simples, humildes, assumindo a responsabilidade de difundir a mensagem do Evangelho. É uma mensagem muito profunda, porque inclusive tem muitas coisas que são faladas em parábolas. Quem já tentou ler
sem ser com um livro de interpretação, ler diretamente a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, vê que tem partes que são extremamente difíceis de interpretação. São colocadas em parábolas, coisas desse tipo. Então, foi que Eurípides pensou. Ali achava-se um homem bastante rude, sem cultura, ignorante, chamado Aristides. Era uma pessoa de coração muito bom, mas que carecia de um refinamento cultural maior. Então Eurípides pensou, se realmente esse negócio de comunicação de vivos e mortos existe, eu quero fazer um pedido. Tudo na Bíblia eu compreendi, mas o meu entendimento está fechado, bloqueado para as bem-aventuranças. Se é verdade mesmo que os espíritos se comunicam com os vivos, eu rogo a João Evangelista que me elucide pelo médium Aristides. Ou seja, ele quer uma elucidação de uma parte do Novo Testamento que ele não conseguiu entender por uma pessoa que tem um nível cultural muito abaixo dele. Mas ele não pediu verbalmente, não. Ele pensou. Porque se existe realmente a comunicabilidade, os espíritos vão captar um pensamento e vão falar através do médium. Alguns minutos após ele pensar isso, Eurípides ouvia a mais extraordinária dissertação filosófico-doutrinária que jamais conhecera em toda a sua vida, sobre o luminescente discurso de Jesus, por intermédio do intérprete solicitado. Ou seja, aquela pessoa rude, sem cultura, dá o Espírito, através dele, aquela comunicação belíssima, explicando em pormenores as bem-aventuranças. Ao final da luminosa exposição, a entidade assinala sua identidade com selo vibrante de saudosa vibração. Paz, João Evangelista. Eu acredito que, naquele momento, a emoção de Eurípides de ver aquilo acontecendo deve ter tomado ele, uma pessoa sincera, amorosa como ele era, caíram-lhe todas as dúvidas. A comunicabilidade dos espíritos é um fato que não se pode opor a objeções. Ele se sentia agora envolvido por uma atmosfera desconhecida, que lhe tocava todo o ser de emoção sublime. Você imagina uma pessoa honesta, uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que tem... Quando ela se depara com uma situação dessa, ela não tem um caminho. Ela vai ter que romper com os grilhões que a atavizaram durante toda a sua existência, para viver uma realidade nova, embora muitas vezes isso tenha um custo altíssimo. E a gente vai ver qual o custo que isso teve para Eurípides. O seu mentor espiritual era Vicente de Paulo. E depois disso, a mediunidade de Eurípides aflora. Depois desse encontro que ele tem, a mediunidade dele surge de forma espetacular. E ele vê o seu mentor espiritual, que é Vicente de Paulo. E Vicente de Paulo diz: meu filho, as portas de Sacramento vão se fechar para você. Os amigos afastar-se-ão, a própria família revoltar-se-á. Mas não se importe, proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora, as responsabilidades de seu espírito se ampliarão ilimitadamente. A vida dele, que era uma vida estável, uma vida socialmente bem aceita, e tudo bem, tudo azul, vai agora ter uma reviravolta. Será que isso se parece com a vida da gente hoje? Não, não tem nada a ver. Porque todos nós aqui podemos tranquilamente, todos nós dizermos que somos espíritos. Aqui e acolá uma pessoa mais preconceituosa pode olhar vocês de lado, mas as próprias leis vigentes no nosso país nos protegem tranquilamente. Não tem problema nenhum. Embora, infelizmente, tem gente que é espírita e ainda tem um receio, né? Você pergunta qual a sua religião, a pessoa olha para um lado, para o outro, meio desconfiado, depois diz bem baixinho, olhando para baixo, espírita. Para que não se escute bem, né? Infelizmente, parece que a gente ainda tem medo, tem algum receio de que alguém vai dizer alguma coisa, né? Então, talvez a gente tenha que tomar como exemplo o Eurípides para ter vergonha na cara e assumir as nossas posições. Não querendo ser melhor do que ninguém, mas simplesmente assumir uma posição daquele que tem uma convicção.
através de uma fé, inclusive, raciocinada. Então, como é que a gente tem uma convicção numa fé raciocinada e a gente tem dúvidas? Inclusive, teve uma vez que eu estava atendendo num local, essa cidade é muito católica, aí entra uma paciente e ela tinha um terço enrolado no braço, e o terço era muito grande, enrolado no braço, um crucifixo grande, e a primeira pergunta que ela faz não foi nem bom dia nem boa tarde, foi: qual a sua religião? Naquela fração de segundo eu pensei: agora estou vendo que a coisa não vai dar bom. Aí eu disse a ela: eu sou espírita. E ela para mim olhou e fez: graças a Deus, assim o senhor vai me entender. Pois é. Então, a gente tem que assumir sim. Então, a mãezinha do Eurípides vai buscá-lo na sua residência e diz assim: Eurípides, seu pai manda pedir-lhe que queime todos os livros espíritas. Queimar os livros espíritas, imagina. Porque ele não quer filho doido em casa. Ela disse assim: queima os livros porque eu não quero filho doido em casa. Eurípides vira para a mãe e faz: minha mãe, meu pai conhece sobre o espiritismo? A mãe disse: meu filho, eu dou o recado do seu pai. Simplesmente, só sabemos que o espiritismo é a arte do demônio. Você precisa abandonar essas coisas, meu filho. Imagina que situação, hein, para Eurípides. Naquele momento singular, o filho acerca-se da mãe, todo carinhoso, e derrama-lhe no coração querido a ânfora de consolações racionais que a doutrina dos espíritos oferece. Ela ouviu o filho com enlevo e admiração. Penetrou-lhe a firme coragem que o levara a modificar convicções e hábitos. E depois, sabe o que foi que aconteceu? A mãe volta para falar para o pai. Disse: meu filho, eu também sou espírita agora. O pai manda a mãe dar o recado para ele, e depois de conversar com ele, a mãe volta com esse recado para o pai. Imagina a cabeça do pai. E ante a total estupefação do companheiro fiel, ela concluiu: Eurípides mandou ainda mais dizer a você o seguinte, que você estuda o espiritismo e vai conversar com ele com inteiro conhecimento de causa. Porque muitas e muitas vezes a gente observa as pessoas criticarem. E uma vez com um colega, um grande amigo, começou a fazer algumas críticas e eu perguntei: mas me diz uma coisa, qual foi o livro espírita que você já leu? Aí ele ficou olhando assim: não me diga um só um, cara, um livro que você leu assim, do início ao fim. Eu não li não, mas eu sei que... tudo bem, tá certo. Então, a partir de agora, então, olha, me perdoe, mas não tem como a gente conversar sem e se ter um conhecimento para poder ter um diálogo, né? Porque a gente falar de uma coisa que a gente não entende, não sabe, não tem como, né? Vira uma estupidez. Mas o que acontece? Naquela época, Eurípides também era diretor, dono do Liceu Sacramentano. E quando ele se torna espírita, que assume, as pessoas não queriam passar pela mesma calçada que ele. Os pais tiram todos os alunos do colégio. Ele quebra. A escola quebra, fecha a escola. Imagina. Então a família, vocês já viram aí o que aconteceu. O pai manda ele queimar livros, etc e tal. E cria uma situação, inclusive, ruim para a família, porque a família começa a ser perseguida também por culpa do outro, dele, culpa dele. A escola fecha, ele é dono da escola, era o ganha-pão dele, fecha a escola. E ele, num momento que ele fica muito perturbado diante de todas aquelas perseguições, ele se coloca em prece, pedindo a Deus que o ampare naquele momento de testemunho. E de repente, um espírito luminoso aparece para ele. E ele acha que é uma mistificação. Mistificação é quando um espírito se apresenta como outro que ele não é. Mas o espírito era tão grandioso que ele não se achava digno de estar recebendo a visita daquele espírito. E pede para que o espírito se afaste. Sendo que, como Eurípides tinha todas as formas de faculdades mediúnicas apresentadas por Kardec, ele entra em transe automático e, através da psicografia, ele recebe uma mensagem de Maria, mãe de Jesus, que o orienta a modificar o nome do colégio, porque o Liceu Sacramentano carregava ainda os últimos resquícios do orgulho terreno, que ele mudasse o nome para Colégio Allan Kardec, de Maria Santíssima, muda o nome para Colégio Allan Kardec, começa a dar aula da doutrina espírita, dá aula de astronomia, e depois de alguns meses, o seu colégio
Tem tantos alunos que ele tem que quebrar algumas paredes para aumentar as salas. Para vocês terem ideia da mediunidade, do potencial mediúnico de Eurípides, algumas das pessoas que se comunicavam através dele, Sócrates, Platão, Pitágoras, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, João Batista, João Evangelista, Pedro, Tiago, Marcos, Lucas, Giordano Bruno, Lincoln, Tiradentes. Esses eram os nomes que se comunicavam através dele. Não só pelo nome, mas pelo conteúdo da mensagem. E o que acontece? Ele começa a desenvolver o potencial da mediunidade de cura. E o doutor Adolfo Bezerra de Menezes começa a receitar através do Eurípides. Vem um, vem dois. Quando começou a ter 100, 200 pessoas que tinham sido curadas, imagine que a fama do Eurípides começa a se alargar pelo estado de Minas Gerais e pelo Brasil. Então, pessoas do Brasil todo o procuravam. E no auge do seu trabalho mediúnico, se tem registro que cerca de 1000 pessoas eram atendidas por dia. 1000 pessoas, 1000 por dia. Pessoas que acorriam de todo o Brasil para serem receitadas pelo Eurípides. Inclusive, tem documentos na biografia de Corina Novellino, tem cartas que foram mandadas da França de pessoas que foram tratadas aqui, do Brasil, a pessoa morando na França. Tamanho potencial que ele tinha. E ele, durante todo o seu trabalho de mediunidade de cura, foi acompanhado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Mas não era só isso. Ele, além de fazer o trabalho de atendimento dos pacientes, ele construiu uma farmácia e as medicações que eram receitadas pelo Dr. Bezerra de Menezes através dele, ele as dava de graça para as pessoas, porque ele tinha uma farmácia do lado do seu local de atendimento. Então você imagina que essas pessoas todas, elas iam para ele, o Dr. Bezerra de Menezes atendia através dele e as medicações todas eram dadas gratuitamente. Claro que tinha um grupo que o ajudava, o próprio Peiró e tantos outros, ajudavam a manter essa obra. E ele com o seu trabalho, o trabalho dele era todo para a sua obra assistencial. A mediunidade dele era tão intensa, mas tão intensa, e tem alguns relatos documentais, tem um deles que é muito interessante. Ele estava na sala de aula, dando aula para os alunos, e os alunos todos relatavam que de vez em quando ele saía do ar, ele parava. Porque ele tinha mediunidade de desdobramento. Numa das aulas ele ficou parado e de repente o espírito dele desdobrou-se. E ele foi atender uma parturiente num processo de parto muito difícil. E ele, com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, assistiu àquela parturiente. Tudo aconteceu de forma natural, tudo bem. E ele voltou. Quando ele voltou, os alunos perguntaram, que já eram acostumados, os alunos, professor, o senhor foi para onde? Ele disse, eu fui para uma fazenda, e a fazenda estava a mais de 10 quilômetros do colégio. Era um parto muito difícil o parto. A posição do feto era muito difícil. Mas deu tudo certo, e nasceu o menino. O menino nasceu com saúde, está bem. Deixei lá a mãe, conversei com ela, está tudo ok. Mas daqui a pouco vai chegar o marido dela. O marido dela vai chegar a cavalo, porque ele está vindo aqui para me chamar para fazer o parto. Sendo que ele em espírito já tinha ido lá e tinha feito toda a assistência. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos ele vai chegar. E ele ficou descrevendo. Ele está subindo a escada. Ele está chegando. Ele vai bater na porta. Aí escuta um som da porta. Era o marido, abre a porta. Seu Eurípides, corra para socorrer minha mulher. Senão vai morrer ela e a criança. Não se preocupe, eu já fui lá. E o cidadão achou que era brincadeira dele. Como o senhor foi lá? A estrada é uma só, eu não lhe vi. O senhor não poderia estar aqui, eu vim a cavalo, correndo. O senhor está aí tranquilo, dando aula. Meu amigo, já nasceu, é um menino. O menino está forte, saudável. Isso é impossível. E o cidadão pegou ele pelo braço. E ele é uma pessoa muito educada, aceitou ser levado pelo braço e foi de volta para casa onde ele tinha feito o parto. Quando eles chegaram na casa, o cidadão tomou um choque. Porque quando a esposa olhou para Eurípides, mas seu Eurípides, por que o senhor voltou tão cedo? Não estava tudo bem? Ela reconheceu realmente que ele tinha ido
e tinha feito o parto. Isso tudo documentado. São tantos casos como esse na vida de Eurípides que o Chico, quando a Corina Novelino acabou de escrever essa biografia, a qual a gente teve acesso, felizmente, o Chico fez uma comparação que é de um teor realmente lindo. No último capítulo do Evangelho de João, João diz assim: Jesus fez muitas coisas, mas muitas coisas não daria para a gente colocar aqui, porque nem os livros do mundo todo caberiam as coisas que ele fez. E Chico faz a mesma colocação para Eurípides. Guardada relativamente as proporções, muitas e muitas coisas ele fez. Mas se fosse para a gente contar todas, nem os volumes do mundo todo dariam. Porque ele tinha uma possibilidade, de todas aquelas mediunidades descritas no livro dos médiuns, Eurípides as tinha todas, absolutamente todas. Inclusive essa de se desdobrar e dar assistência à distância, se desdobrava e se materializava, inclusive, dando assistência àquelas pessoas. Mas muitas experiências interessantes das comunicações que haviam no centro espírita da qual ele fazia parte, tem uma que ficou marcada nesse livro, que era do Donatista. Esse é o relato do espírito perseguidor, que depois de muito tempo querendo destruir o trabalho na casa espírita de Eurípides, ele diz o seguinte: eu tenho penetrado em centros espíritas em toda parte. Tenho discutido com muitos presidentes cultos e nunca fui vencido. Esfacelei muitos desses centros. Aqui penetrei animado do mesmo intuito. Lutei para derrubar este e derrotá-lo, mestre. Mas fui anulado por sua bondade, por sua sabedoria e por seu amor. Quando a gente leu isso, eu tive uma lembrança muito grande também do Bezerra de Menezes, que o Bezerra de Menezes também, participando de uma reunião de desobsessão, o espírito que era o obsessor do seu filho, Eurípides o Bezerra começa a conversar com ele, e depois de certo tempo o Bezerra faz: mas por que você persegue o meu filho? Não faço não, porque eu lhe amo tanto. E o obsessor olha para Bezerra e faz: eu também amo muito o senhor, porque o senhor é bom demais. Meu problema é com ele, com seu filho, mas o senhor é bom demais. E aí se desenrola toda a conversação, até que o irmão obsessor desiste da perseguição do filho do Bezerra. Mas o Eurípides tinha também esse manancial, esse potencial de amor tão grande, que um espírito dessa categoria, que tem destruído vários centros, se curva perante o amor dele. E quem trabalha em reunião mediúnica sabe que a única forma de doutrinar, de dialogar, de convencer um espírito muito endurecido é através do amor. Não vai ser através do conhecimento, das palavras bonitas. Ele não vai se dobrar a isso. Se ele não sintonizar em você o amor verdadeiro, puro, sincero, desprovido de interesse mesquinho, ele não vai se curvar. E aí até o exemplo de um espírito que se curva diante do amor de Eurípides. Então está fora de dúvidas que Eurípides desenvolveu um dos mais luminosos mandatos mediúnicos que o mundo já conheceu. Apresentava praticamente, como a gente já falou, todas as formas de mediunidade. Mas o curioso é que ele trabalhava incessantemente. Ele transformou sua casa num verdadeiro hospital. E lá arrumavam todos os dias várias pessoas doentes de todo o país. E muitas vezes ele varava a madrugada atendendo aquelas pessoas. E todas elas, no final do atendimento, já recebia a prescrição para receber também a medicação. E tudo isso através da mediunidade, através da orientação do Dr. Bezerra de Menezes. Veja bem, o Dr. Bezerra de Menezes desencarna em 1900, no ano de 1900. E a partir do ano de 1904, o Eurípides começa a trabalhar a sua mediunidade, a desenvolvê-la e a receber as orientações do Dr. Bezerra. O Chico vai nascer em 1910. Então, só para vocês entenderem a sequência que aconteceu, o renascimento dessas criaturas que, vamos dizer assim, prepararam todo esse campo fértil que a gente tem hoje para desenvolver a doutrina espírita. E o que acontece?
Tudo isso despertou também a inveja, porque quando você está no caminho do bem, vai sempre aparecer alguém para querer atrapalhá-lo, colocar defeito, para colocar... Tem sempre aqueles que... Então, tinha uma pessoa que era dono de uma farmácia grande e que era ligado também ao movimento católico, que achou ruim esse negócio de estar dando remédio. Imagine que a pessoa tinha uma farmácia e não vendia nada a farmácia, porque os remédios eram dados na farmácia que ficava logo depois. Imagina aqui em Surubim, tem um bocado de farmácia, mas se tivesse uma farmácia que desse remédio de graça para todo mundo, ia criar uma revolta. Todo mundo ia ficar com raiva daquela que estava dando, porque de certa forma ia estar indiretamente prejudicando. E aí entram com um processo de exercício ilegal da medicina contra o Eurípides. E Eurípides começa a sofrer muito com aquilo ali, porque ele não pensava por ele não, porque a vida dele já era de total entrega. Vamos imaginar que Eurípides tinha uma vida estabilizada, era dono de uma escola, ganhava muito dinheiro, tinha tudo tranquilo, e de repente ele abandona tudo para servir a Jesus, para exercitar o amor crístico para aquelas criaturas. Então, a vida dele já era de entrega. Ele não estava preocupado com ele não, mas ele se preocupava porque se ele fosse condenado, milhares de pessoas iam deixar de ser assistidas. E ele começa a entrar em prece. E o curioso é que ele vai para a audiência. O delegado olha para ele com a valise, ele com a valise médica. Aí depois do delegado fazer todas aquelas perguntas, ele respondê-las a todas, o delegado pergunta: daqui você vai para onde? Ele: vou continuar vendo os doentes que eu ainda tenho para ver. Tem muita gente precisando de mim. O delegado olhou assim, meio desconfiado, e decidiu, 2 dias depois, ir assistir a uma reunião espírita lá no centro do Eurípides. O Eurípides chega, está lá o delegado esperando para assistir a reunião. E nesse dia, inspirado pela espiritualidade, Eurípides começa a falar. Fala do amor de Jesus, da necessidade da vida mais fraterna, mais caridosa entre as criaturas, etc. e tal. E ele fala com tamanho amor que daqui a pouco o delegado está chorando lá no meio da reunião, emocionado com ele. E o delegado vai pedir desculpa a ele no final da reunião. Que não era culpa dele, que o processo tinha vindo de cima, ele não tinha o que fazer. E Eurípides continua todo o seu trabalho. E o processo caminhando e todo aquele auê provocado por essa denúncia. E Eurípides um dia, depois das suas orações, numa manhã no colégio Allan Kardec, as pessoas que trabalhavam com ele o viram chorar. E ele chorava emocionado e dizia: eu não mereço isso, eu não mereço. E Ismael, o espírito de Ismael, estava lá, no cume do colégio Allan Kardec, dizendo: Eurípides, eu estou com você. Bezerra de Menezes ao seu lado, dizendo também: Eurípides, eu estou com você. E ele disse, dizendo claramente, que eu sou muito pequeno para merecer tanto auxílio, tantas palavras de consolo. Ele não se conformava das companhias espirituais que ele tinha, que ele se julgava muito pequeno para estar recebendo aquelas visitações todas de apoio à sua situação. E ele continua trabalhando, e nesse dia ele passa o dia todo trabalhando, vara a noite trabalhando, e quando entra no outro dia de madrugada, ele vai para o seu jardim fazer as preces dele, matinais. 7 horas da manhã, a secretária, ele entra aos prantos para falar com a secretária. E diz: Anália, você não sabe quem me apareceu agora. Você não sabe quem me apareceu agora. E ela pergunta: quem? Maria Santíssima? Já dizendo assim, chutando alto, né? Maria Santíssima? Ele: não. Eu nunca imaginei que uma pessoa pudesse ser capaz de ver aqui o Mestre Jesus. Jesus apareceu no jardim da sua casa para ele.